A outra questão nesse campo da produção que eu quero te provocar, é claro que fazer uma biografia você está contando as vidas que se entrelaçam. Você aí citou várias pessoas que Marighella conheceu e que mantinha contatos. Você descreve, obviamente, um certo período histórico do país, né? E no caso do Marighella, está falando da luta das ideias socialistas, já que o PCB era a maior organização nesse sentido, a maior organização política. De certa forma, faz essa síntese. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção, porque nós aqui está conversando com um grupo de pessoas que são militantes de esquerda. Então, para nós, o Marighella não é um desconhecido completo, né? A gente conhece o Marighella nesse sentido do campo político. Mas uma coisa que me chamou a atenção no ler do teu texto é que ele também é uma história da repressão desse país, né? Obviamente o Marighella, né, passa toda a vida, desde o ginásio, tá lembrando lá do ginásio, por causa das brincadeiras, sátiras dele lá, parecendo o Gregório de Matos, lá, o poeta maldito, da boca maldita, ele faz aquelas provocações e desde lá ele já é uma perseguição. Então a história da repressão, e você conta até, né, na passagem do livro, como que são parentes alguns, o cara do DOPS é parente de um dos olheiros, Pô, então é uma coisa assim que eu jamais imaginei que esse desenho, esse entrelaçamento existia no campo da repressão. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, desse campo da repressão, como é que tu chegou nessas pessoas, nessas informações, que para nós aqui imagino que seja um ato muito difícil ainda investigativo, né? Porque essa gente quer se esconder, imagino eu, né? Ótima observação. E essa é o seguinte, qual é o maior acervo, qual é o acervo documental mais importante a que eu tive acesso para fazer a biografia Marighella? Gente, é a polícia. Da polícia. Como é que eu ouço o disco com a gravação do Marighella lendo o discurso que ele leu na cerimônia de promulgação da Constituinte de 1946, em setembro? Não era gravado, eles depois iam para o estúdio e num disco de cera. Não era vinil, era uma outra, não me lembro agora exatamente qual era o material. Tem o discurso do Prestes, tem o discurso do Marighella. Onde está isso? A polícia recolheu isso ao invadir a casa de um militante e guardou no acervo. Por acaso, esse acervo policial está hoje no Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro. Como é que eu descobri qual era a infiltração americana, exatamente da CIA dentro da ELN? Arquivo da Polícia de São Paulo. Como é que eu reconstituo, como é que foi a prisão do Marighella? Quer dizer, ele conta depois, ele conta no tribunal, ele escreve, mas minuto a minuto, a prisão dele em 1º de maio de 1976 é o relato policial. O problema é que esse relato policial, muitas vezes ele é mentiroso. Em 1936 não há relato policial dizendo que o Marighella ficou 3 semanas na tortura. Depois ele vai contar. E eu consigo, em arquivos policiais, a prova documental de como certa imprensa agiu para esconder que o Marighella foi torturado. Porque Marighella é preso dia 1º de maio. No dia 22 ou 23, é fácil, tá no livro. Inclusive eu boto essas fotos. A polícia não marca uma coletiva para o Marighella falar e denunciar que tinha apanhado. Ela solta uma nota, dizendo, aprendemos eles dão para o Marighella uma importância que ele não tinha na época. Prendemos o sujeito com esse nome e tal, e distribuem uma foto. Nessa foto, há um esparadrapo no supercílio do Marighella. Qualquer pessoa podia parar e pensar, opa, como é que arrebentaram esse supercílio, né? Não tem foto das unhas que foram embaixo de cada unha da mão. Por exemplo, numa das formas de tortura, enfiaram alfinete. Teve um jornal, gente, que pegou, não existia ainda Photoshop, mas havia artistas gráficos muito talentosos no jornal. Apagou esparadrapo, para não dar ideia do que tinha acontecido.
Então, quer dizer, a história do Marighella, a história da repressão, porque ele, desde jovenzinho, ele foi reprimido. Na faculdade, ele já tinha rolo. Essa documentação sobreviveu lá na Faculdade de Engenharia da UFBA. Qual foi a combinação das duas maiores dificuldades para eu contar a história do Marighella? Por um lado, certa historiografia resolveu eliminar as pegadas do Marighella na história do Brasil. Por outro, ele tentou apagar os vestígios da vida dele. Não porque ele fosse um paranoico, mas ele sabia que não podia dar mole, porque senão ele seria preso, foi várias vezes, torturado, foi baleado, foi 2 vezes, e morto na segunda vez ele foi baleado. Então, Marighella, desde jovenzinho, ele é perseguido pelas forças do Estado. Em 2 momentos, por forças de ditaduras. Uma presidida pelo Getúlio e outra pelos generais e marechais a partir de 1964. Marighella é assassinado no comecinho do governo Médici. Eu vi que tem o pessoal do Sul aqui, o Médici era de Bagé. Então é isso. Foi muito difícil. Por isso que eu digo, o mais importante para mim, na minha apuração, foram as entrevistas, no caso do Marighella. Eu entrevistei 256 pessoas.